hoje nós vamos falar a respeito das revoltas coloniais. A gente vai começar a entender o processo que lá na frente vai levar à separação entre Brasil e Portugal. A gente vai começar a construir o caminho da independência. E eu já preciso te dar um toque aqui. Independência é um caminho, independência não é uma data, independência não é um momento. A gente vai escolher uma data entre várias para ser o marco, vai ser o tal do 7 de setembro lá na frente. Mas por enquanto a gente vai construir esse caminho. Bora lá comigo? Muito bem, a primeira parte desse processo de independência são as revoltas que a gente vai chamar de revoltas nativistas. Existem dois grandes grupos de revoltas coloniais no Brasil. E a primeira parte delas são essas revoltas que a gente chama de nativistas. E a primeira coisa que eu quero que você saiba definir, vamos fazer uma definição a respeito de revolta nativista. Se deve ter definição, tá? O que acontece aqui? Lá para o final do século XVII, início do século XVIII, começam a pipocar uma série de atritos entre elites locais e a coroa portuguesa, tá? Se você lembra das últimas aulas que você já assistiu, eu venho falando para vocês de alguns momentos em que começaram a surgir sentimentos nativistas lá no Pernambuco, o ouro e como o ouro fez começar a aparecer em atritos com Portugal, certo? Então começam a aparecer divergências de setores da elite. Só que existe um primeiro grupo de revoltas que não tem um projeto de separatismo, que não tem um projeto de autonomia, que apenas diverge de questões específicas dessa relação. Essas revoltas a gente vai chamar de revoltas nativistas. Ou seja, são revoltas locais que começam por problemas locais e que procuram soluções locais. Então, se alguém te perguntar o que é uma revolta nativista, são revoltas sem ideais de separação. Sem ideais de separação. Se é, ficou feio, com Portugal. Tá? Quando a gente fala de revoltas nativistas, nós estamos falando principalmente dos séculos 17 e da primeira parte do século 18, o início do século 18, tá? E quando a gente fala desse período, é muito importante que você guarde a personagem central das revoltas nativistas. Quando a gente fala desse período, estamos falando de elite local. Estamos falando daquele grupo que supostamente não deveria nem existir. Afinal de contas, o sistema colonial ele foi estabelecido de tal forma que não era para enriquecer ninguém aqui dentro da colônia. O que a gente já viu que não acontecia, tá? Então, essa elite local começa a apresentar os primeiros descontentamentos com a metrópole. E esses descontentamentos com a metrópole geralmente giram em torno de três coisas. Primeiro ponto de descontentamento com a metrópole: pontos específicos do pacto colonial. A ideia de monopólio comercial, a criação de mecanismos de fiscalização comercial são pontos que vão aparecer como motivo de divergência. Assim como a cobrança de alguns impostos. Tá? Mas tem um ponto que vai aparecer bastante nessas revoltas nativistas, que é a proibição da escravidão
indígena. Lembrando que a proibição da escravidão indígena, ela está associada muito, primeiro, à Igreja Católica, a bula papal que estabelecia que indígena não poderia ser escravizado, afinal de contas, ele tem alma, certo? A Igreja Católica, com aquela campanha #Tira a Mão do Meu Índio, vai estimular o uso de escravos africanos e não de escravos indígenas que eram levados para as missões, tá? Acontece que a escravidão africana ela é muito mais cara do que a escravidão indígena. Então, o que acontece nesse primeiro momento é que algumas elites locais, principalmente no período em que o preço dos escravos africanos aumenta, estamos falando após a expulsão dos holandeses, começam a tentar usar mão de obra mais barata, mão de obra nativa. E isso vai promover choques com a coroa portuguesa, certo? A coroa portuguesa proíbe essa escravidão indígena, que era mais vantajosa para a elite local, porque de certa forma reduzia o custo, tá? Último elemento importantíssimo dessas revoltas nativistas, e eu quero que você guarde isso com todo carinho. Essas revoltas nativistas, elas têm caráter regional. O que eu quero te dizer com caráter regional? Essas revoltas nativistas, elas não têm ligação entre si. Essas revoltas nativistas, elas não têm um projeto comum, são revoltas isoladas. Lembra o que eu te disse? São revoltas locais, que começam por problemas locais e que procuram soluções locais, certo? Revoltas nativistas, nós vamos falar de 4 revoltas nativistas. A Guerra dos Emboabas, a Revolta dos Begman, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica. Beleza? Cada vídeo, então, vai apresentar para vocês uma das revoltas nativistas. Esse é o contexto de todas elas. Então, sugestão do tio, você vê esse vídeo e vê as revoltas uma de cada vez. Surgiu dúvida no contexto? Volta nesse vídeo aqui que tem o processo como um todo. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.